Oi, oi, bom dia, glórias a Deus. Gente, impressão minha, deixa eu só limpar, porque ainda tá sujo. Pera, bem aí. Sensação de trem sujo, né, gente? Não funciona não dá bom assim não. Bom dia, como vocês estão? Espero que esteja bem, glória a Deus. Vamos iniciar orando. Ai, gente, até repostei agora um vídeo que vai iniciar a 4ª temporada do The Chosen. Se você nunca assistiu essa série, gente, assiste. The Chosen. É surreal, assim, de maravilhoso. E aí, vai lançar agora, né? E aí eu tava vendo o Instagram deles e me deparei com uma das cenas dessa última temporada que eu já tinha assistido. Até repostei de Maria Madalena. E eu já tava aqui chorando. Ai, gente, eu não sei aí pra vocês. Mas até na leitura do livro, né? Estamos lendo o livro Bom Dia Espírito Santo. E até na leitura do livro, o autor fala desses momentos, sabe? Das pessoas chorando com o Espírito Santo. E é surreal, assim, e eu não tenho facilidade em chorar. Não tenho. Mas nesses últimos dias, gente, meu Deus, como tem sido renovador, assim, pra mim, sabe? Libertador. Chorar pela presença dele. Não é por problemas, não é por dias difíceis, chorar no sentido de alívio. Não, é um choro, não sei se de constrangimento, de amor, sabe? É difícil até de explicar o porquê que choro. Sabe? É ele, assim. Você sabe que é uma presença, é algo que invade o lugar, que não tem como não chorar ao pensar nele, ao lembrar dele, assim, ou de alguma palavra, de alguma passagem. Já começo a chorar. Esses dias eu tenho... Nossa, tem feito, de fato, muito bem para mim, esses dias do nosso propósito. E só começamos, né? 5º dia do nosso propósito, só começamos. E eu tô muito feliz, vivendo isso com o Senhor, com vocês. Nossa, eu tô... tá sendo ótimo. Pra mim tá sendo ótimo. De verdade. Vamos, então, orar. E aí nós vamos continuar, encerrar Lucas capítulo 1. Paramos no versículo 45. Aí hoje nós vamos pro versículo 46 em diante. Tá bom? Vamos orar? Ai, meu Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nosso guia, meu Jesus, meu amado, meu Salvador, meu Senhor, Pai, oh meu Pai, oh Senhor Jesus, eu quero agradecer pela tua presença, agradecer
por aquilo que tenho vivido, por aquilo que estou para viver. Estamos para viver e eu creio. Eu creio que coisas novas, eu creio que o extraordinário, de uma forma linda, está para ser revelado. Algo que ainda não vimos, de uma forma como ainda não sentimos. Senhor, isso grita em mim. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem como ir para águas mais profundas. Eu sei que tem como negar mais a mim mesmo. Eu sei que tem como. Eu sei que tem coisas que precisamos deixar, precisamos abandonar, que precisamos melhorar. Eu sei. E eu sei que só no Senhor, só com o Senhor e para o Senhor conseguiremos alcançar essa melhora. Mas me constrange saber que, mesmo conhecendo as nossas falhas, mesmo conhecendo quem verdadeiramente somos, conhecendo os nossos pensamentos, ainda assim, o Senhor se faz presente, o Senhor se manifesta, o Senhor continua nos amando, nos guardando, nos protegendo. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, obrigada por nos ter deixado teu Espírito, o poder de Deus. E esse poder habita em nós, nos preenche. Oh, alabaraba, suramantorabarabalabalabalabasi. Choramandaragas, orabarabalabalaba, yaragalabai, chorabalabalabalabasi. E nós declaramos o quão bom o Senhor é. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Ai, gente. Ai, hoje eu ia me maquiar. Eu falei, eu já tava ouvindo uns hinos e já chorando. Eu falei, ai, não vou nem me maquiar agora não. Porque, nossa. Gente, e é tão simples senti-lo. Eu confesso para vocês, esses dias, foi ontem de ontem ou foi ontem, eu tava pensando assim, falei, eu acho que eu vou começar um jejum. Acho que eu vou começar algum jejum, sabe? Eu vou fazer alguma coisa. E aí na hora eu consegui escutar ele dizendo para mim, e ele veio, sabe assim, me corrigir e me fazer ver algumas coisas. Porque ainda há muitas sequelas em mim de muita religiosidade, de muita coisa errada que eu já pensei, que já fui ensinada. E aí o Espírito Santo veio e falou, minha filha, quando que você vai entender que não é pelos seus esforços? Eu desejo você, eu não desejo o seu esforço. Ainda que eu entendo que o esforço vai ser manifesto depois, mas para ir a Ele, eu não preciso me esforçar. Nós devemos sim ter o esforço de continuar, porque
aquilo que mais nos atrapalha de provar do Senhor, de viver essas águas mais profundas com o Senhor, são distrações. São as distrações. É um filme, é um celular, são coisas, são pessoas que nos distrai disso. E aí ele começou a ministrar isso no meu coração, sabe? Esses dias, ele falou, não, eu não quero o seu jejum, eu quero a sua atenção, eu quero a sua sensibilidade, eu quero o seu coração hoje. Hoje eu não quero o seu jejum, hoje eu não quero, sabe, o seu sacrifício. Deixa eu te mostrar que eu te amo, sem você fazer coisa alguma, e que se você me buscar de todo o seu coração, eu vou me revelar a você, eu vou me fazer sentido e visto para você. E é isso, assim, nossa, esses dias eu ainda me pego me perdendo em algumas distrações, sabe? De às vezes, falei, não, eu quero orar mais, eu quero estar mais na presença dele, porque, meu Deus, com o pouco que a gente consegue, né, dar a ele de atenção, numa rotina, no trabalho, em muita coisa assim, e com o pouco que a gente oferece, a gente consegue senti-lo. Imagina quanto... E aí até lendo o livro, né, a gente vai olhando e... Nossa, eu acho que eu devo ter lido esse livro há uns 13 anos atrás, gente. Eu sei que eu li, mas sabe quando eu me pego olhando e falo, meu Deus, é isso aqui que eu também quero viver. É de, sabe, trazê-lo para cada vez mais sendo real. É de sentar aqui e saber que ele está sentado do meu lado. É de ouvi-lo mais, me entregá-lo mais. É isso. Eu acho que é isso que falta para mim mais, sabe? E falta para uma igreja de uma forma geral. Acho que estamos tão inseridos dentro de uma cultura de fazer para ser. Ai, você tem que jejuar, você tem que subir monte, você tem que pregar, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem... E acaba que a gente se perde dele dentro da igreja. Acaba que a gente se perde do Senhor trabalhando para ele. Trabalhando para ele, a gente pode se perder dele. E o que eu tenho vivido nesse último mês é assim, é incrível, porque é onde, sabe, eu menos trabalhei nesse sentido. Em 14 anos. Em 14 anos que eu sirvo ao Senhor. Deixa eu dizer algo que eu não queria dizer, mas eu sinto ele me movendo a dizer isso aqui hoje. Recentemente, eu fui arrancada da igreja em que eu estava congregando, arrancada pelo Senhor. Em novembro, eu recebi uma profecia dizendo exatamente isso para mim. Carol, eu vejo Deus arrancando você desse lugar. Para mim, foi muito difícil compreender, sabe? Eu não repreendi porque eu nem tive forças para fazer isso. Mas eu não me via saindo da igreja onde eu estava. Não me via. Porque, assim, eu sei que nenhuma igreja é perfeita. Mas a igreja que eu estava, cara, para mim, ela era perfeita, assim. Conhecendo os erros, participando de tudo. Para mim, a igreja que eu estava agora era perfeita.
era um ministério onde, sabe, Jesus estava presente, se pregava a palavra, tinha liberdade dos dons, olhava para minha liderança, via referência de homem de Deus, de mulher de Deus. Era um lugar onde eu tinha muita liberdade, tinha muito autonomia, eu participava, eu não só era usada, eu participava, eu dava, sabe, as pessoas me ouviam para dar destinos, eu participava da igreja, e para mim é isso, a igreja, mesmo sabendo de todos os defeitos dela, para mim, a igreja que eu estava era perfeita, então eu não me via saindo dali. E aí aconteceu algumas coisas que, quando aconteceu algo específico, eu ouvi do Senhor: agora eu estou arrancando você. E aí eu comecei a chorar copiosamente. E às vezes as pessoas até achavam que era pelo que estava acontecendo, que tinha acabado ali de acontecer, mas não foi. E eu chorando de maneira compulsivamente, porque eu entendi que eu não ia voltar mais para a IBV. Não ia, durante algum tempo, voltar ali. E eu comecei a chorar, porque não era o que eu queria. Não me via fazendo isso. Não me via. Mais uma vez, eu volto a dizer, não era perfeita, porque nenhuma igreja é, mas para mim era uma igreja perfeita. Conhecendo todos os erros, todas as falhas, né, de todo mundo, os meus ali. E eu me vi sendo arrancada, literalmente. E eu comecei a orar. A primeira semana foi muito difícil para mim. E o Senhor não deixou com que eu fosse a nenhuma igreja para congregar ainda. Vai fazer um mês. Gente, eu tive uma das experiências, a minha primeira experiência que eu tive depois disso, eu estava orando. E quando eu estava orando, eu estava em pé, e aí eu olhava para Jesus. Só que começou a mover, e eu fui entender que o que estava diante de mim era um espelho. E esse espelho foi sendo tirado diante de mim. E aí que eu fui percebendo, eu falei, meu Deus, como assim? O que é isso? Sabe assim? E aí que eu olhei para o lado, que eu vi o Jesus do meu lado, e eu comecei a chorar. Eu falei, que eu olhei assim, eu falei, uai, o senhor tá aqui? E aí ele virou para mim e falou, minha filha, eu sempre estive, mas você só me via através da igreja. E eu fiquei assim, tão em choque. E aí eu fui começar, e ele foi começar a revelar algumas coisas em mim que estava totalmente disfuncional. Eu tô falando de mim, tá? Isso é pessoal. Eu não quero que você entenda isso como uma direção para sua vida. Eu tô dividindo isso com você. Nem queria agora, mas o Senhor tá me movendo a fazer isso, a falar isso. E em 14 anos que eu comecei a caminhar com Jesus, a ir para uma igreja, nunca eu saí, nunca me vi longe da igreja, nunca desejei estar longe da igreja, sempre amei estar na igreja, sempre amei servir a igreja, eu sempre amei muito as igrejas que eu estava, e eu sempre me doei muito, eu sempre fui, essa sempre foi a minha característica
em todas as 3 igrejas que eu congreguei até hoje. E eu nunca saí porque eu quis. Sempre foi uma direção de Deus. Porque, para mim, eu não sairia. E eu comecei a viver nesse último mês algo que eu nunca tinha percebido. Nunca tinha percebido. Porque eu falava com Jesus, eu me relacionava com Ele, só que eu não percebia que era através de um espelho, e esse espelho era a igreja. Então, por muitas vezes, eu orava por causa da igreja. Eu o buscava por causa da igreja. Por muitas vezes, eu buscava a Deus não só por quem Ele é, mas porque eu não podia cair, eu não podia errar. Eu sempre me cobrei muito acerca de um bom testemunho, de dar um bom testemunho na igreja e para a igreja. Então eu falei, Senhor, tem muita gente me vendo. Eu sei que tem gente que se espelha em mim, então eu não quero falhar. Eu sei que eu não sou perfeita e eu sempre disse isso, mas eu não, se eu puder evitar um erro, eu vou evitar. Então me ajuda. E sempre foi por causa, sabe, assim, e aí eu me vi assim no ponto que eu falei, Senhor, e agora? E aí eu escutei de alguém algo que me surpreendeu muito, que eu fui perceber, que eu também pensava assim, só que eu não via, e agora que eu consigo olhar tudo isso. E aí eu escutei esses dias, durante esse mês, de uma amiga, e ela virou para mim e falou, Carol, se Jesus voltar, mulher, e aí, se você não tiver em nenhuma igreja? Gente, eu fiquei tão chocada quando eu escutei isso, tão chocada, que eu percebi o quanto que eu, Carol, idolatrava a igreja. Parece loucura o que eu tô dizendo para vocês, mas era o que eu vivia. E eu fui percebendo o quanto que eu idolatrava a igreja, ao ponto de eu acreditava antes que eu precisava estar em uma igreja para ser salva. Então, eu não precisava de Jesus. Eu não precisava... você percebe que eu vivia de uma forma como se apresentassem assim. Eu preciso da igreja para, através da igreja, ir a Jesus, e através de Jesus ir ao Pai. Era isso. Então, eu ia à igreja para, na igreja, manifestar o Espírito Santo, para, através da igreja, ir a Jesus, para então ser salva. E aí eu fui em oração, eu fui olhando e falei, meu Deus, eu sei que muita gente não vive isso. Eu tô falando de mim. De mim. Eu, Carol, vivi isso. Eu, Carol, vivia isso. E aí eu parei na hora. E aí eu fui e respondi ela. Eu falei, se Jesus voltar hoje, eu acho que como nunca antes eu tinha tanta certeza que eu estava nele, como eu tenho hoje, não estando em uma congregação. Eu não estou falando que não tem que congregar, gente. Por isso que eu não queria falar agora. Porque entende-se a importância da igreja, mas ela não pode ser adorada. Ela não pode ser idolatrada, como eu fazia e não percebia. E eu não, pela primeira vez em um mês, porque eu nunca fiquei um mês sem ir para a igreja, em 14 anos, sem congregar. Eu nunca fiquei.
pela primeira vez em 14 anos, eu não vou por ninguém. Eu não vou porque eu sou líder, eu não vou porque eu tenho que orar pelos meus líderes, pelos meus pastores, por quem eu estou liderando, sabe, eu não vou agora, sabe assim, e eu brinco, até quando eu encontro alguma das meninas, e aí eu falei, gente, eu nunca estive tão leve, eu nunca provei do que eu estou provando hoje no Senhor. E elas ficam sem entender, claro, elas, né? Elas talvez estavam mais saradas do que eu para estar na igreja. E nesses últimos dias eu fui percebendo isso. Ele precisou me arrancar da igreja para que eu visse uma idolatria que estava no meu coração e eu não percebia, porque é algo lícito. Estar na igreja é algo lícito, né? É algo que todo cristão de fato precisa fazer. Nós precisamos da comunhão com os santos. Isso é fato. Mas não adianta eu estar lá se eu não provar sem nada entre eu e Deus. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas a igreja, para mim, era algo que estava entre eu e Deus. Era algo que estava entre eu e Deus. Então, para mim ir a Deus, eu tinha que passar pela igreja. E isso é errado. Isso é antibíblico. Isso é doutrina diabólica, porque não é uma verdade. Eu tenho que ir à igreja, tenho, mas porque eu já me relaciono com ele. Então eu vou para dividir aquilo que eu já tenho. E estamos orando para que o Senhor nos direcione para um novo lugar, para onde Ele nos quer. Mas assim, esses últimos mês, para mim, assim, sabe, eu tenho vivido provado do Senhor como em 14 anos até aqui. Eu nunca tinha conseguido provar, porque sempre tinha alguma coisa. Primeiro foi pessoas. Então, como eu não conhecia, eu precisava de pessoas para me ensinar, para orar, ainda que eu orasse. Mas eu tinha uma certa necessidade de pessoas. E aí, amém, consegui me ver livre disso. E depois eu coloquei a igreja nesse lugar. E hoje eu me vejo como, sabe, conseguir compreender aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 9:19, quando ele diz: eu me fiz livre de todos para depois servir a todos. Porque eu servia a todos em todas as igrejas que eu sempre estive. Eu servia a todo mundo. Mas eu não percebia que eu não era livre deles. E quando eu digo livre, não era do que eles achavam, eu não estava ali em busca de validação, de elogio, não era sobre isso. Mas era eu preciso estar de pé por alguém, porque tem alguém me vendo. Eu preciso orar porque eu tenho que pregar. Eu preciso, sabe, não era só por causa de Jesus. Não era só por causa do Espírito Santo. Nunca foi só por ele. Sempre tinha um para quê? Eu preciso para pregar. Eu preciso para dar bom testemunho, porque estão me vendo, estão olhando para mim. Então sempre tinha isso. E para mim não era legal, sabe? Para mim não era legal.
era essa idolatria. Eu idolatrava a igreja e eu não percebia. Durante 14 anos. E o que eu tenho provado nesse último mês, e eu consigo olhar, é o que nós falamos ontem, de olhar para frente. Eu sei que eu vou congregar muito em breve o Senhor vai me direcionar para um novo lugar. Só que pela primeira vez eu vou entrar em um lugar livre de todo mundo, mas pronta para servir todo mundo. E eu sei que será ainda melhor de tudo que eu vivi antes, porque o que hoje eu consigo provar do Senhor é surreal. E eu nem sei por que eu estou falando, porque eu não queria falar. Eu ia contar sobre isso quando eu estivesse numa nova igreja, porque eu não quero desmerecer a importância de congregar. Eu estou trazendo para vocês esse testemunho pessoal do que eu estou ainda vivendo no Senhor, dessa libertação. Então eu estou mostrando para vocês o quanto nós ainda temos para melhorar de coisas que nem percebíamos que estava errando. Você entende isso? O Senhor te dará uma igreja para ministrar. Estamos gerando algo. O Senhor está gerando algo em nós. E estamos orando. Estamos buscando no Senhor direção. Mas eu vou falar para vocês. É libertador não idolatrar a igreja. É libertador você ir ao Pai. Hoje eu entendo. E eu não estava cansada, gente. Mas hoje eu entendo porque que muita gente se perde, muito líder, muito pastor se perde do Senhor dentro da igreja. Sabe? Por isso que muita gente se perde, muito líder se perde, porque não é mais pelo Senhor. É porque eu sou pastor, é porque eu estou liderando. Eu não estava cansada. É isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não queria sair da igreja. Principalmente de onde eu estava inserida. Eu não queria sair de lá. Eu não estava... A minha casa, o meu marido, pela primeira vez, fui eu quem falei para o meu marido. Falei, amor, Deus nos arrancou de lá. Pela primeira... Não foi, sabe assim? Eu nunca me vi vivendo isso. Então, e eu sei que é Deus exatamente por isso. Porque assim, não foi por problema, não foi por desavença. Nada, gente, nada. Pra mim, é isso que eu tô mostrando. Pra mim, conhecendo todos os defeitos dali, era um lugar perfeito pra mim. A igreja onde eu estava. Era uma igreja perfeita para mim. E eu não queria. E eu não sabia o porquê. Até que o Senhor me levou a entender isso. E talvez... hoje eu estou contando de tudo isso porque eu quero que vocês pensem. E ao terminar aqui, nós vamos ler a Bíblia. Mas eu quero que vocês pensem, ao terminar aqui, eu quero desafiar vocês, para vocês orarem ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês, se porventura ainda existe alguma idolatria no seu coração. Eu fiz essa oração há meses, muitos meses atrás. E eu jamais iria imaginar que era a igreja. Jamais iria imaginar. Jamais, 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 jamais.
Gente, como eu estou hoje, um mês sem estar em uma congregação. Para mim, isso era loucura, era inadmissível, inaceitável. Eu nunca me vi, eu nunca quis. E se dependesse de mim, eu já estaria num outro lugar. Em qualquer outro lugar. Porque eu não gosto disso. E aí é onde o Senhor vem tratando, vem tirando de mim. Minha filha, você vai. Você sabe a importância do meu corpo, da minha igreja. Mas você vai voltar agora livre dela. E, meu Deus, como tem sido assim surreal. Vocês fundarão um ministério guiado pelo Espírito Santo. Por isso está vivendo essas experiências sobrenaturais. Glória a Deus. Que o Senhor cumpra em nós a sua vontade. Estamos orando. Glória, mas confesso para a senhora que eu ainda já ouvimos isso, mas eu ainda não me vejo pronta. Me assusta essa ideia. Me assusta. Não me vejo ainda pronta para isso. Me assusta. Mas é isso, né? Seja feita em nós a tua vontade. Eu sei que nunca é pela nossa capacidade. Mas se ele me perguntasse, eu falaria. Eu ainda não estou pronta. Todavia, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Mas vamos lá. Então, desafio vocês aí nesse sentido, sabe? Para que vocês entreguem. E pelo amor de Jesus Cristo. Não estou falando contra a igreja. Não estou falando para vocês saírem da igreja pelo amor de Jesus Cristo. Não. Não. Eu estou falando que ele tirou de mim. E isso doeu muito. Muito, 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 muito. Muito. Porque era uma idolatria. E precisamos estar? Precisamos. Mas de forma sarada, não com idolatria. Então, você não precisa de uma igreja para se relacionar com o Pai. Você não precisa de um pastor para você se relacionar com o Pai, para você se relacionar com Jesus, para se relacionar com o Espírito Santo. Você não precisa. E durante 14 anos eu aprendi tudo de maneira contrária. Tudo de maneira contrária. Então, o congregar é bíblico. O congregar é a vontade do Pai, mas não para você se relacionar com o Pai, mas para você dividir na comunidade o Pai, para você dividir com a igreja o que você carrega do Pai. É isso. Então, nós não precisamos dela para ir a Jesus. Mas ela, a igreja, é a manifestação de quem entendeu que eu já vou a Jesus, o caminho está livre para mim ir. Então, isso é quando ele fala, vocês agora são um reino de sacerdotes. Então, agora, o meu caminho para Jesus está livre. Eu vou a Ele. Estando na igreja ou não, eu vou a Ele. Mas indo a Ele, agora eu vou para a igreja para dividir com a igreja o que eu encontrei no meu secreto e para aprender com as outras pessoas o que elas também descobriram do Senhor no seu secreto. Porque sozinha não há relacionamento com Deus. Não há.
Lembra que ontem nós falamos sobre as igrejas lá em Apocalipse? As igrejas da Ásia? A um ele se revela de uma forma, a outra ele se revela de outra forma. Então eu preciso estar na igreja para conhecer e ouvir os testemunhos de outras pessoas que vão para o secreto e estão ali para dividir. Então a caminhada, ela passa pela igreja, tá? Pelo amor de Deus, não me interpretem errado. É assim que o Senhor trabalha. Moisés não se via pronto, Pedro, João, nenhum deles se achavam capazes. Mas não se trata da pessoa, mas de quem está com ela. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Lucas 1, versículo 46. O cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Aqui então. Gente, nariz. Bora. Nós vemos aqui então o cântico de Maria, quando ela estava com a sua prima Isabel, e nós vamos ver ela louvando ao Senhor por aquilo que ele fizera nela. E nós vamos ver durante este cântico aqui o quanto ela tem de propriedade a respeito de quem ela é aos olhos de Deus. E é isso que eu quero que você veja. Se você pudesse fazer um cântico a respeito de quem você é, do que o Senhor fez por você, o que você falaria? Porque é algo que nós precisamos ter conscientemente, gente. Consciência de quem nós somos no Senhor. Consciência do que Ele está fazendo, do que Ele está, já fez e do que Ele ainda está fazendo em nós. E uma forma de cantar a Ele é o quê? Dar graças a Ele por tudo que fez, está fazendo e ainda fará. Esse é um estilo de vida que nós devemos ter. Então, quando a Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é sobre isso. Adoração não é o que eu faço na hora do louvor. Não é as mãos levantadas. Não é cantar, não. É um estilo de vida. Eu acho que foi aquele Asaf, o pastor Asaf, né? Muito conhecido, muitos louvores antigos dele. Asaf, eu ouvi um podcast e eu adorei quando ele fala assim: adoração é a vida que você leva quando a música encerra. Adoração é a vida que você leva depois que a música encerra.
E é esse estilo de vida que nós devemos cada vez mais melhorar. E quando eu falo desenvolver, não é que nós não tenhamos ou não sejamos adoradoras, mas é mover você para pensar e desejar mais. Porque, gente, é isso. Eu tô mostrando e tô falando para vocês algo de alguém que há 14 anos serve ao Senhor. Mas que eu tô mostrando para vocês o quanto que eu ainda tenho para melhorar, o quanto ele ainda tá fazendo em mim. E daqui a 10 anos eu vou poder ainda falar para vocês de coisas que ele ainda vai estar melhorando, de coisas que ele ainda vai melhorar. É você entender isso. Uma coisa nós não podemos aceitar. Eu já sei tudo. Eu já sei, eu já estou vivendo o topo com Deus. Não, nós sempre ainda temos para melhorar. Se você ainda está viva como eu, né? Você está aqui assistindo, você ainda tem para melhorar. Você ainda tem mais para conhecer dele. Ele é tão grande, tão imenso, que seria impossível conhecermos totalmente quem ele é. Só aqui. Por isso há essa eternidade. Mas aqui, vai mais, busca mais, queira mais dele. Queira mais dele, diariamente isso. Diariamente o busque mais, para que você o conheça mais. E ele te conheça mais e mais. Ah, Carol, mas ele já me conhece. Mas eu digo conhecer de relacionamento. Por quê? Você já leu? Se não leu, com certeza você já ouviu aquela passagem que fala que muitos naquele grande dia vão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Qual que vai ser a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E não é o conhecer de ver. Ai, Deus me vê, Deus sabe o meu nome. Não é isso. É um conhecer de se relacionar. Sabe? Será que ele te conhece? É de relacionamento. Não é dele saber seu nome, dele saber o nome da sua mãe, dele saber o que você está pensando. Não é só sobre isso. Porque tem muita gente que vai estar na igreja, pregando, curando, expulsando demônios no nome dele. E aí vai ouvir dele: eu não te conheço. Então são pessoas que conhecem ele. São pessoas que sabem do poder, conhecem o nome dele, estão usando o nome dele, porque está pregando no nome dele, porque está expulsando demônios no nome dele. São pessoas que conhecem o nome de Jesus, mas Jesus não conhece eles. É sobre isso, é sobre esse estilo de vida que eu estou mostrando para vocês, que todos nós temos que ter. E esse ter não é algo que eu alcanço e pronto. Não, é um ter infinito. Eu tenho que ter para hoje. E o que eu tenho, o que eu busquei ontem, não me serve para hoje. A oração que eu fiz ontem não serve para hoje. Hoje eu preciso orar. A palavra que eu li ontem não serve para hoje. Hoje eu preciso ler. O que eu ouvi ontem não serve para hoje. Hoje eu preciso ouvir mais. É essa busca incansável. Enquanto eu viver, eu querer mais. Enquanto eu estiver viva, eu o buscar mais.
deu-o conhecer mais, mas dele também me conhecer. Pensem nisso. Bora, o nascimento de João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Porque era cultural da época, gente. O filho tinha que dar continuidade a alguém, ou ao pai, ou algum parente próximo. Não podia dar um nome ao filho se ele já não estivesse na família. E aí nós vemos por mais uma vez Deus quebrando protocolos. Não, mas não tem ninguém na sua família que se chama João. Mas ele vai se chamar João. Então, fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, ele escreveu: o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre estas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, pois o serviremos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Então, eu quero mostrar para vocês o quanto que é importante e extremamente necessário você ouvir de Deus a revelação. Não faça nada por vontade própria. Não faça nada por vontade própria. Que nós venhamos a aprender a sermos mais dependentes, cada dia mais dependentes dessa direção do Espírito Santo. Ainda que as pessoas não concordem, não estavam concordando com o nome de João. Mas como lemos ontem, quando Gabriel veio e apareceu ao sacerdote Zacarias, quando ele estava servindo na igreja,
que ele, não acreditou e ficou mudo, mas ele ali recebeu a instrução dizendo: vocês terão um filho e ele estará diante do Filho de Deus, preparando o caminho dele, e você colocará o nome dele de João. E aí, quando foi circuncidar, as pessoas iriam colocar o nome. Gente, eu quero mostrar para vocês o quanto que isso é sério. Olhem só o quanto que nós devemos tomar cuidado. E não é de agora. Isso sempre esteve presente, tá? Isso sempre esteve acontecendo. Algumas pessoas dentro da igreja começam a dar nome para as pessoas que não deveriam. Algumas pessoas dentro da igreja começam a fazer coisas que Deus nunca pediu para fazer. Deus não falou para essas pessoas darem um nome para a criança. Mas elas estavam tão acostumadas a fazerem que elas não oravam mais ao Pai. Pai, qual é o nome que o Senhor quer dar a esta criança? Não. Ela vai se chamar... meu Deus, essa criança aqui, ela vai se chamar como? Zacarias. Por quê? Porque é o nome do pai dela. Ela vai se chamar Zacarias. Então, percebe que a igreja estava fazendo uma coisa que não era o papel dela de fazer? E existem muitos líderes assim. Muitos. Que estão fazendo aquilo que Deus nunca pediu. E nós precisamos estar movidas ao Espírito Santo para dizer não quando necessário for. Não, ele não vai se chamar Zacarias. Ele vai se chamar João. Ainda que o sumo sacerdote, ainda que as pessoas o criticavam, mas não tem ninguém na sua família com esse nome. Eu sei o que eu recebi de Deus para fazer. E Deus me falou que o nome dele é João. E assim será, João. Ele saiu da igreja? Não. Mais uma vez, eu não estou falando contra a igreja. Mas nem tudo ali. Por isso é tão importante você ser livre de todo mundo que está lá. Para quê? Para que você consiga ouvir do Senhor a direção, a revelação do que você vai fazer estando lá. Estando lá. Tá? Estando lá. Mais uma vez, gente, pelo amor de Cristo. Eu tô repetindo isso para você não sair daqui distorcendo. Ah, a Carol tá falando que eu não preciso congregar, que eu não tenho que ir para a igreja. Não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô falando que você precisa ser livre da igreja para você servir ela. Que você precisa ser livre de membros, se você é pastor, você precisa ser livre dos seus membros para servir eles. Eu tô falando para você que se você tem um pastor, você precisa ser livre do seu pastor para servir ele. Então, não é, vai congregar só em casa, fica só no seu quarto, ouve pregação só no YouTube que tá suficiente. Não é isso. Mas eu tô falando para vocês tomarem cuidado, porque já existia isso daqui há muito tempo. Lideranças abusivas, são pessoas lá dentro que vão dar nome para você que você não tem.
vão trazer uma identidade para você que Deus nunca quis que você tivesse. Ah, não, eu acho que você tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui não é o seu lugar. Não, você pregar? Não, não é para você fazer isso. Você cuidar de criança? Não, você não tem jeito. E aí você acaba que, porque é dependente das pessoas, você acaba que deixa de ouvir que Deus está dizendo para você. Não, é para criança, é para isso, é para aquilo. Mas porque alguém falou para você que não, você já abandona. Ouve a Deus, se relaciona com Ele, livre de igreja. Mas volta para servir ela. Volta para aprender também com ela. É isso que eu estou mostrando para vocês. Não dependam de igreja. Não dependam de pastor. Não dependam de liderança. Não dependam de ninguém para conhecer Jesus. A única pessoa pela qual nós precisamos depender para conhecer Jesus, essa pessoa se chama Espírito Santo. Porque sem ela ninguém conhece o Filho. É a única. Então, indiferente da igreja que você tá, você pode ser avivada, você pode andar na verdade, você pode. Indiferente de como seu pastor é, você tem que ser guiada pelo Espírito Santo, para talvez avivar aonde você está. Nem sempre, ao olhar para um erro, Deus vai tirar você dali. É óbvio que não. Deus está te chamando e te movendo para fazer a diferença ali. Para você ser a diferença ali. Ai, nossa, é uma igreja que fofoca tanto. Ensina eles a como viver de maneira diferente. Mas você tem que ser sarada da fofoca para isso. Tira a trave do seu olho, mas depois vai lá ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. É isso, gente. Eu preciso ser livre, mas para servir eles. Eu preciso ser livre de pastor. Aonde na Bíblia que fala de uma cobertura espiritual para chegar ao Pai? Não existe isso. Não existe isso. Ai, porque o meu pastor vai me apresentar a Jesus. Aonde que está na Bíblia, gente? Pelo amor de Deus. Não tem. Cada um vai ir diante do Pai para ser julgado por si. Um pastor vai ir diante do Pai e vai ser cobrado pelos seus talentos, pelas suas obras? Vai, mas ele não vai ser responsável pela vida de ninguém. Não vai ser. Ah, eu preciso ter um pastor para o meu pastor me apresentar naquele grande dia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não entra num trem desse, não. Mas, entenda, eu sou livre para servir eles. Eu sou livre para servir. Eu busco no secreto, eu não preciso de ninguém para conhecer o Pai. Mas depois que o Pai me é revelado, eu preciso dividir isso com a comunidade. Eu preciso voltar para a comunidade, seja em 4 paredes, seja igreja, templo, seja em rua, seja onde for. Não existe um relacionamento com Deus sozinho, não, gente. Entendam bem o que eu tô falando com vocês. Mas eu quero entender isso a vocês, alinhar isso aqui. Você não precisa de pastor para ir a Deus. Pastor caiu, continua a tua vida. A liderança me traiu, continua a tua vida. Por quê? Porque os teus pés estão firmados em Jesus. Os teus pés não estão firmados em pastor, em missionário, em missionária, em apóstolo, em igreja tal, em não. É Cristo.
mas com os pés firmados em Cristo, é importante servir a igreja. Pelo amor de Deus, entendam isso aqui. É necessário, é importante. Na comunhão, Deus ordena a paz e a bênção. Na comunhão dos santos, Deus ordena a paz e a bênção. Tem coisa que é o relacionamento que eu alcanço só no secreto. Não é na igreja. Mas tem bênçãos que eu alcanço pela comunidade. Tá? Ao secreto é suficiente? Hoje não mais. Eu preciso da comunidade. Eu preciso da igreja. Porque é na igreja que eu vou ensinar a perdoar. É na igreja que eu vou aprender a perdoar. É na igreja que eu também vou aprender que eu erro e que eu vou precisar pedir perdão. Uma vez eu escutei uma reportagem, finalizo agora. Uma vez eu escutei uma reportagem falando sobre monges budistas, e alguns que eram considerados santos. E ele falou, porque ele ficou 3 anos sozinho no alto daquela montanha e tal. E falando, né? E ele falando das experiências que ele teve lá naquela montanha e tal, sozinho por 3 anos. E aí na hora eu comecei a rir, eu falei, Jesus, mas se eu ficar 3 anos sozinha, eu também viro santa. Porque eu vou pecar contra quem? Eu vou brigar com quem? Eu vou errar com quem? Quem é que vai me passar raiva se eu tô sozinha? Se eu não tenho um marido, um filho, uma irmã, um irmão, uma mãe, um pai, se eu não tenho ninguém para me passar raiva, até eu viro santa se eu ficar 3 anos lá isolada. Mas a graça do evangelho, gente. Oi, pastora Lu, Deus abençoe a senhora, Pai Senhor. Então, a graça do evangelho é isso, gente. Vá para o secreto, mas divide isso em comunidade. Tá bom? Porque ela é necessária, ela é importante, tá? Ela é importante. Por favor, não se revoltem contra a igreja de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ame servir a igreja, mas não idolatre ela. É isso que eu quero ensinar para vocês. Ame estar na igreja, ir ao culto, tenha prazer em estar ali. Só não idolatre. Não ache que para ser salva você precisa estar ali, que você precisa de um pastor para te apresentar a Deus naquele grande dia. Isso é mentira. Que você precisa de um pastor para ir a Deus. Mentira. Mentira, o véu foi rasgado. Você precisa agora do Espírito Santo para ir a Jesus e Jesus te leva ao Pai. Pronto. Mas livre de todo mundo, a gente volta para servir todo mundo. Tá bom? Entenderam isso? É isso que aprendemos aqui com Zacarias. Os sacerdotes queriam dar o nome no filho dele. Não. Vai ser João. Por quê? Porque o anjo falou para mim como vai ser o nome dele. E ninguém aqui. Ah, mas isso nunca aconteceu. Mas vai ser como Deus está me falando. Ainda que eu desagrade quem tá. Vai ser como Deus me direcionou. Tá bom? Busquem esse estilo de vida em adoração a Deus, em relacionamento com Deus, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, às 8 horas da manhã. Beijo!